Uau. As notícias que os outros não dão. Agora são 7 horas e 39 minutos e vamos fazer contato com a pesquisadora do Departamento de Geografia da USP, autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, Larissa Mies Bombardi. Bom dia, Larissa. Bom dia, Glauco. Como vai? Vamos bem aí na medida do possível, né? E você? Sim, também, na medida do possível. Larissa, falando aqui dessa pandemia, a gente já sabe que existem conexões sérias aí em relação ao nosso o modelo econômico adotado no mundo, também da degradação ambiental com essa pandemia. E algumas pesquisas mostravam ou tentavam evidenciar que existia aí, que a origem desse vírus que causa a Covid-19 estaria no mercado aberto de peixe e frutos do mar em Wuhan, na China, né, que inclusive também fazia comércio de animais domésticos e selvagens. Mas agora parece que novos estudos sugerem que a história não é bem essa. Eu queria que você falasse a respeito disso com a gente, Larissa. Acho importante trazer essa questão, né, Glauco, porque eu entendo que toda doença, a gente também tem que encarar as doenças como fenômenos sociais. Acho que isso é importante a gente trazer para reflexão. Há um pesquisador chamado Rob Wallace, estadunidense, ele escreveu, a tese dele se chama Big Farm Make Big Flu, quer dizer, as grandes fazendas produzem grandes gripes. E qual é o argumento central da tese dele, que está relacionado com isso que você está falando de modelo econômico, na verdade, o modelo dessa agricultura industrializada que a gente tem no Brasil, mas não só no Brasil. A tese dele é o seguinte: quando você invade, digamos assim, os últimos redutos de matas primárias no mundo, quer dizer, as áreas em que há uma sensível e complexa rede funcional desses micro-organismos, quando você fura, digamos assim, essas últimas barreiras, eu estou chamando de micro-organismos, mas na verdade estou me referindo aos vírus nesse caso, né? Eles se expandem sem barreiras imunológicas para as comunidades humanas. Então, como que é isso? Como que ele está entendendo isso? Quando a gente está diante de um arranjo florestal e de uma forma de agricultura que eu poderia caracterizar, por exemplo, como agroecológica, os processos são muito lentos. Quando eu estou diante de um vírus que foi rompida essa proteção, que era a mata natural, e ele vai atingir, por exemplo, os animais que estão em situação de confinamento, o que caracteriza esses animais que estão em situação de confinamento? Por isso que existe até essa piada, a vaquinha feliz, o porquinho feliz, aqueles que vivem com alguma liberdade. Quando esses animais estão confinados, o sistema imunológico deles fica deprimido. Eu me lembro fazendo trabalho de campo diversas vezes, mas aí em pequenas propriedades, quando os camponeses percebem que os animais estão estressados, levam eles, estou falando dos porcos agora, para chafurdar na lama, enfim, dão a eles momentos de liberdade para eles poderem se refazer. Quando a gente está falando de animais confinados, esse aspecto da liberdade ele é inexistente. Então, a gente está falando de uma agricultura industrializada, a gente está falando de fábricas de animais. Quando estamos falando dessa produção em larga escala de animais, são como fábricas mesmo. Parece linha de montagem, quando a gente está olhando para essas granjas de porcos, de frangos e mesmo de bovinos. Então, o que acontece é que o sistema imunológico desses animais fica deprimido, fica rebaixado. Então, imagina um vírus que atinge um plantel enorme de animais com imunidade rebaixada. O que acontece? Ele se espalha de maneira extremamente rápida. Não é por acaso que nós usamos essa expressão virulência, com virulência. O que significa? Esse espraiamento, esse espalhamento de forma rápida. Então, esses animais, não há tempo. O que o Rob Wallace, nesse estudo, está mostrando é o seguinte: não há tempo de termos respostas imunológicas. Então, esse descontrole, essa pandemia, está relacionada com a velocidade com que esses vírus se adaptaram a alguns animais, ou seja, sofreram uma mutação genética. Por que China, né? Qual é a discussão
que esses pesquisadores e esse pesquisador Rob Wallace, que a gente mencionou aqui, e outros têm levantado. Na China, por exemplo, o criatório de porcos é muito grande. Então, esse vírus, ele estava presente no morcego, o morcego vai utilizar os porcos como forma de alimentação também, e aí, ao inocular o vírus nos porcos, esse vírus vai sofrer uma mutação genética e depois passar para os seres humanos. Então, na verdade, a supressão de florestas associada a um criatório de forma intensiva elimina uma barreira imunológica que retardaria todo esse processo, ou seja, haveria tempo, se nós não estivéssemos lidando com uma agricultura industrial, essa é a hipótese desse autor, haveria tempo de criarmos respostas imunológicas, mas não há tempo em função da eliminação de barreiras imunológicas, que seriam as florestas e uma agricultura e produção animal que não se dá de forma homogênea e industrializada, ou seja, seria possível que houvéssemos criado formas de resistência, e aí essa expansão não se daria na virulência com que se dá. Ele, inclusive, dá outros exemplos. Ele fala do ebola, por exemplo, que teria surgido no Congo, associado aos morcegos. Então, a supressão das florestas do Congo é que permitiu a virulência com que o ebola se expandiu, exatamente em função da impossibilidade da gente ter tempo para criar as barreiras imunológicas que criaríamos se não houvéssemos suprimido parte da nossa cobertura vegetal e se não houvéssemos implantado uma forma de criatório tão intensiva e tão deletéria para o sistema imunológico dos próprios animais e aí, posteriormente, nós, né? Sem dúvida. Larissa, agora a gente vai passar a palavra para Marilu Cabanhas, que a gente aqui no Jornal Brasil Atual está seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e também do Ministério da Saúde em relação justamente a ter o número mínimo de pessoas aqui no estúdio, trabalhando em loco aqui. Oi, Marilu. Eu que tenho prazer, eu quem estava com saudades. Obrigada. Bom, primeiro porque os porcos eles têm uma similaridade conosco do ponto de vista do sistema digestivo, do trato digestivo, ele é muito parecido com o nosso, há outras semelhanças também, por exemplo, das válvulas cardíacas, mas também há uma similaridade genética entre nós e os porcos, então essa similaridade existe. E nesse caso específico dessa hipótese que está sendo aventada, com a qual esse pesquisador e outros estão trabalhando, então, imaginem que estamos diante de uma granja de porcos na China. Então, o que pode acontecer? É um lugar protegido, é um lugar coberto, então é suficientemente quente, é um lugar adequado para os morcegos habitarem. Então, há uma proteção para eles viverem, se instalarem, e há uma farta disponibilidade de alimentos. Então, esses dois elementos associados podem ter levado a isso que a gente está vivendo hoje. Acho muito importante esse levantamento feito por esse pesquisador, porque traz a questão, a gente para de olhar, é evidente que a gente tem que olhar para a questão da emergência, o que a gente faz com isso agora, que eu penso que a Rádio Brasil Atual está apontando a todo momento, que vocês têm insistido e mostrado como a gente pode atuar individualmente, mas isso agora é olhar para o efeito, qual é a causa disso. Então, o interessante dessa perspectiva trazida por esse pesquisador Rob Wallace e outros é se fazer essa pergunta, mas por que isso, né? Então, eu acho que é fundamental a gente trazer essa dimensão, a dimensão de que a doença é um fenômeno social. Essa é uma doença do capitalismo, é uma doença desse modo de produção agrícola industrializado, é a doença dessa escolha que nós fizemos. É uma doença da escolha que uma parcela da humanidade, evidentemente que não é toda ela, fez, a escolha que fizemos de transformar alimento em commodity, ou seja, em moeda de troca,
A gente está falando de vida, a gente está transformando vida em moeda de troca, nisso que eu chamaria de cassino do capitalismo internacionalizado, que é a Bolsa de Mercadorias e Futuro. Então, quando a gente fala hoje na produção mundial de alimentos, a gente não está falando só de alimentos, nós estamos falando, sim, de mercadorias em que esse valor de uso, esse sentido da alimentação humana se perdeu completamente. Então, quando dizemos o Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina, o Brasil é o maior exportador mundial de frango, estamos trabalhando, estamos operando com a ideia de que uma vida deixou de ser vida e se transformou numa moeda de troca no capitalismo internacionalizado. Tanto é que o preço dos alimentos ele se dá hoje numa escala global. O Brasil é o maior exportador mundial de carne e o preço da carne é elevadíssimo no Brasil. Então, é importantíssimo que nós possamos entender que o fato de estarmos diante de uma pandemia pode sim estar relacionado com a maneira como nós determinamos que a agricultura seja enxergada no mundo. Eu espero que essa pandemia nos transforme positivamente, nos faça pensar o que queremos como pacto social, o que queremos como humanidade. Acho que é um desafio enorme que nós temos. É uma novidade isso no mundo e é a novidade, acho que isso que é importante. Então, toda essa tecnologia que está presente nessa indústria, nessa agricultura industrializada, ela não segura isso que é uma força inexorável, que é o risco da gente alterar algo que é um mecanismo tão complexo e sensível. Então, eu acho que nós estamos diante de uma bifurcação, nós enquanto humanidade, nós enquanto país. O que é que nós queremos dessa produção de alimentos? O que é prioritário para nós? É o lucro ou é o alimento? Eu acho que, na verdade, digamos, o aspecto positivo, se é que se pode pensar dessa forma, é que é o desafio que nós temos para hoje encarar a sociedade que nós vivemos. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Acho que fundamental essa decisão do ministro Lewandowski, mais do que acertada, acertadíssima, porque o que estava nessa portaria do Ministério da Agricultura é a seguinte proposta, que se determinado fertilizante químico ou agrotóxico sendo submetido para análise pelo Ministério da Agricultura não tivesse uma resposta da Secretaria de Defesa Agropecuária, no caso dos fertilizantes em 180 dias, no caso dos agrotóxicos em 60 dias, automaticamente eles estariam liberados, autorizados. Então, é um contrassenso que é até difícil de entender. Então, vou repetir aqui, a ideia da portaria proposta, aprovada na portaria do Ministério da Agricultura era de que, passado um prazo, no caso dos agrotóxicos, se em 60 dias não houvesse uma resposta, uma avaliação do ponto de vista ambiental e da saúde humana de determinado agrotóxico, automaticamente ele estaria aprovado. Então, felizmente, o ministro concedeu essa medida cautelar, bloqueando essa possibilidade, muito acertada, porque a gente já tem uma situação gravíssima no que diz respeito ao uso de agrotóxicos no Brasil, ao impacto que isso causa. Nós já demos números aqui, eu vou repetir um número que eu acho muito impactante: a cada 2 dias e meio no Brasil uma pessoa morre intoxicada com agrotóxico, e o ministro penso que tem razão nesse argumento. Não precisamos de maior sobrecarga no sistema de saúde, além daquela que já temos agora por conta da pandemia. Então, acertadíssima, além de ser acertada nessa matéria específica, ela é acertada porque abre os olhos. Eu vi os argumentos do ministro, abre os olhos para essa questão, para essa discussão,
que, como a gente acaba de conversar, não está dissociada do entendimento dessa pandemia, do porquê estamos diante dessa pandemia nesse momento. Agora, Larissa, para fechar mesmo aqui, você estava falando dessa questão, né, enfim, de como, na verdade, esse modelo do agronegócio que a gente tem hoje no Brasil, também em boa parte do mundo, ele acaba afetando, né, ele pode ter, na verdade, propiciado o surgimento do coronavírus. E eu fiquei lembrando aqui de outros casos também que, na verdade, não só o nosso modelo agropecuário, mas o modelo econômico acabou ajudando a aumentar surtos, como foi no caso da febre amarela, né, que a gente viu ali também a questão da ampliação das fronteiras agrícolas, como foi determinante, o deslocamento dos macacos, enfim, também ali teve uma relação. Uhum. E eu fico pensando também no Aedes aegypti. Quando eu era garoto, eu lembro que as campanhas eram assim, olha, o mosquito, que é o transmissor da dengue, ele, na verdade, só se reproduz em água limpa. E hoje a gente já tem diversas evidências que não é mais assim, que ele se reproduz também em água suja, que houve uma evolução do mosquito por conta da própria questão da adaptabilidade do nosso modelo urbano. Ou seja, a gente precisa, né, Larissa, de forma urgente, rever esse nosso modelo econômico, porque ele é não só predatório em relação no sentido social, mas no próprio sentido da saúde humana. Eu acho que o que você está trazendo faz todo sentido, Glauco. Esse caso da febre amarela, essas endemias tropicais, acho que isso que é importante, elas tomam o vulto que tomam por dois motivos. O primeiro é esse que você mesmo já apontou, enfim, esse avanço das fronteiras agrícolas e mexer nessa delicadeza, nessa complexidade que são as florestas primárias, não só as florestas primárias, né? Mesmo aquelas em que a gente já tem a floresta se recompondo, enfim, o que significa mexer nessa complexidade biogeográfica, digamos assim. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, que é esse socioeconômico que você está indicando, que é a gente tratar essas endemias tropicais como focar o problema no mosquito. A gente discute o mosquito e não discute essa sociedade, qual é o nosso padrão de urbanização que permite a disseminação dessas doenças. E aí, quando a gente vai lidar com as doenças, o que é que se utiliza, no caso dessas, da febre amarela, Zika vírus, enfim, como é que a gente combate? E o problema também é esse, nós usamos um linguajar de guerra, não é? Como é que combatemos o mosquito com os mesmos agrotóxicos utilizados na agricultura? Já usei, acho que esse exemplo aqui, vou repetir, um dos principais uma das principais substâncias utilizadas nas campanhas de saúde pública em meio urbano para combater os vetores transmissores dessas doenças é uma lationa, que é um larvicida, é um agrotóxico de uso agrícola. Então, não só a gente não encara a doença, essas doenças, como fenômenos que são fenômenos econômicos, socioeconômicos, geográficos, eu diria, como a gente piora o quadro ao utilizar essas substâncias. Então, a gente não fala em saneamento básico e vamos ter um problema gravíssimo agora, porque o Brasil não trata nem metade da sua carga de esgotos, e a gente sabe que o vírus do Covid-19 ele é secretado pela urina. Então, o que é um país que não trata 50% do esgoto? Isso vai ser um desafio enorme para a gente lidar, um desafio adicional. Como também vai ser um desafio adicional, a gente, enquanto estamos vendo esses números de propagação dos vírus nos países ricos, a situação dos países ricos é uma situação nos países como o nosso, em que a gente tem a população vivendo em condição subhumana nos grandes centros urbanos, sem acesso à água limpa, sem acesso à rede de esgoto, a condição de propagação será outra. Então, Glauco, só para finalizar e fortalecer isso que você está trazendo, a importância desse argumento que você está trazendo, falar dessas doenças é falar de uma característica socioeconômica. Então, o Brasil, diferentemente dos países da África subsaariana, não é um país pobre. O enorme problema que nós enfrentamos no Brasil, que é um problema de ordem estrutural, é um problema de distribuição de renda. Nós não mexemos até hoje nessa que é a espinha dorsal das chagas sociais do Brasil, que é essa estrutura extremamente concentrada. Ela é extremamente concentrada quando a gente olha para as terras, é extremamente concentrada quando olhamos para a renda também. Então, falar, como você está lembrando, de febre amarela, de Zika vírus, é falar de uma condição econômica.
Tá certo, Larissa. Queria agradecer demais sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e a gente volta a conversar. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Conversamos aqui com a pesquisadora do Departamento de Geografia da USP, autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, Larissa Mies Bombardi. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.